Este é um relato de bordo, março de 2017. Vamos contar essa história movidos pela curiosidade, mas também pelos olhos bem abertos de repórteres. Esta é uma história particular, como um diário de uma semana em Tóquio. Primeira impressão, os metrôs. Há silêncio aqui e disciplina. Quem chega primeiro fica na frente da plataforma e, claro, entra primeiro. O respeito ao outro é um ponto de honra desta sociedade. Cada um se protege e protege o outro de possíveis vírus. Aqui não se ouve celular, em hipótese alguma. E você acomoda seus pertences e pode seguir sua leitura segura. Assim são os japoneses. Aqui vivem 38 milhões de pessoas. Mas Tóquio não é uma cidade, é um conjunto de cidades. Vamos acompanhar as impressões do nosso jovem fotógrafo, meu companheiro dessa jornada. Ontem eu fui na rua onde concentra o maior número de pessoas aqui. É tipo uma avenida, que quando o sinal fecha, caraca, tipo, a rua meio que some, mano. É muita gente atravessando, indo pra lá e pra cá, indo pra lá e pra cá. Foi lá onde gravaram o filme do Velozes e Furiosos em Tóquio. Japoneses são discretos, mesmo no luxo. Por essas redondezas reina a riqueza, mas num tom abaixo do que se vê em geral em grandes cidades como Nova York. Nós estamos na rua onde tem as maiores grifes de Tóquio, elas se concentram aqui. Aquele prédio bonitão lá de vidro da Prada. E, tipo, é uma rua que meio que os caras ficam disputando, um tentando fazer o prédio mais bonito do que o outro. E essa competição, né, você já viu. É Tóquio que sai ganhando aí, ó. Olha o prédio. Galera trabalhando, firme, forte. Hã? Essa é a casa que a gente vai fazer. Foi irado. Então, gente, cheguei no lugar de gravação. Fui! Marcamos nossa entrevista com o arquiteto Kengo Kuma nesta casa de chá projetada por ele, a Sunny Hills. Kuma é um celebrado arquiteto japonês, é dele o projeto do Estádio Olímpico.
Tóquio será a sede da Olimpíada de 2020. Alguns projetos de Kuma: um hospital, uma creche. Fora do Japão, o Museu de Arte Popular na China. E uma casa modelo num trailer. É dele também a recém-inaugurada Casa do Japão, em plena Avenida Paulista. Essa nova casa tem um traço característico de sua obra: o uso da madeira kinoki, que veste a fachada em encaixes. A Sunny Hills é também toda embrulhada na mesma madeira da Casa do Japão em São Paulo, uma espécie de cipreste, planta nativa do Japão. A casa é pequena, o primeiro olhar nos causa estranheza pela novidade, mas logo vamos descobrindo que a madeira faz um misto de aconchego e sofisticação. Vamos ouvir Kuma na companhia do brasileiro Pedro Herber, um apaixonado pela cultura japonesa, professor de literatura na Universidade Americana de Cornell. Indagamos como Kengo Kuma pensa a arquitetura num país que convive com terremotos e tsunamis. そうね、やっぱりね、僕人間っていうのはうまくいってる時はあんまり自分は変わることができなくて、やっぱりひどい目にあった時に人間って変われるもんだと思うんですよ。僕自身もそうだったしね。でやっぱりそういうカタストロフみたいなものは時に初めて人間というのはこのままじゃいけないんだなと思って新しい方向に行けると思っていて、リスボンの大地震はやっぱりそういうふうに人間が変われた一つの時期だし、今度の3.11をはじめここのところ10年ぐらいで世界中でいろんな世界中でいろんな津波や地震がもうたくさんあってハリケーンもあって、やっぱりこのままじゃいけないんだなっていうふうに思って、それはやっぱり自然と戦うっていう思想じゃダメで、自然と戦っても自然の力の方が絶対強いわけだから、コンクリートで海の周りに作れば津波でどんなに強く作っても津波でやられちゃうから、やっぱり自然っていうものをちゃんとよく知って自然を尊敬してそういうふうにしなきゃいけないんだなっていうふうに人間がこれから変わっていくためのそのカタストロフはもうすごいチャンスだと思いますね。E por que a madeira? コンクリートや鉄で建築作ってると、コンクリートや鉄っていうのはあんまり色が変わったりとかしないから、永遠にもうずっとそこに立ってるようなそういう錯覚を持っちゃうんですよね。でも木使ってると木っていうのは必ずすぐ色が変わってくるから、だんだんと木も年取るしいつかは死ぬんだな、やっぱりそれも自分も同じなんだな、いつかは死ぬんだなってことをいつも教えてくれてるから、そういう材料を使うってことはやっぱりすごく人間にいろんなことを教えてくれると思うんですね。だからそれは20世紀にコンクリートと鉄を使うことで人間が忘れてしまった死っていうことをもう一回人間に思い出させてくれるいいきっかけになるんじゃないかと思いますね。Seguimos caminho para conhecer o Museu Nezu, outra obra de Kuma. O museu foi projetado para abrigar o acervo de um grande colecionador. O telhado é a grande assinatura de Kuma que garante abrigo e sombra. Sombras ligam edifícios ao chão e dão conforto à arquitetura e ao calor da cidade. Observa o arquiteto. Kuma também nos ensina que na arquitetura japonesa o importante é o vazio. É lá, no vazio, que sentimos as mudanças da luz, as mudanças do tempo e até as mudanças do cheiro. E assim se estabelece uma relação entre o vazio e o corpo humano. E como se tudo não bastasse, o museu abraça um jardim tipicamente japonês. Tóquio é o exercício permanente para os olhos e, de repente, caímos neste clima aqui.
Uma única rua em que se anda de lá para cá, de cá para lá, é quase um parque de diversões. Toda a rua tem cheiro de tutti-frutti, pra vocês terem uma ideia. Aqui o que vale é a suspensão da realidade. Ver, ser visto. Ser alguém que está escondido lá dentro de você. Quer trocar dinheiro? Como é que você faz dinheiro? No meio daquele frenesi, descobrimos uma máquina de trocar dinheiro. Colocamos uma nota de dólar e... Vai sair o dinheiro aqui. Tudo resolvido. Seguimos caminho. Aqui, o importante é mimetizar seus personagens. Personagens que podem ter saído das histórias dos mangás. Os quadrinhos que os japoneses tanto amam. Fomos então ouvir um desenhista de mangás, um brasileiro imigrante. Esse aqui é o meu site, né? Mangá é um quadrinho feito com o espírito japonês. Isso significa que quem está fazendo não precisa ser japonês. Aqui no Japão você tem quadrinhos para praticamente tudo. Você tem quadrinhos divididos público masculino, público feminino. Ainda dentro disso, para estudantes, para pessoal que começou a trabalhar, para um pessoal de mais idade. E assim, muito segmentado, muito diversificado. E dentro disso, os mais variados temas. Tem até mangá sobre filosofia, tem mangá sobre história. Pessoal que inclusive estuda, né? Os estudantes, eles às vezes não dão conta de acompanhar o livro de história, que é muito sakao e tudo mais, aí eles vão e veem a série do mangá, que é feita bem fidedigna, assim, com a história mesmo, e aprendem dali, né? Então acho que dentro desse universo enorme, eu encontrei o meu cantinho com o Zen Budismo, por exemplo. O que te fez sair do Brasil? Há quanto tempo você está aqui? Quando tinha 14 anos, eu já gostava de quadrinho, tive contato com os quadrinhos japoneses através do Cavaleiros do Zodíaco, né? O pessoal da minha geração é quase todo mundo através do Cavaleiros do Zodíaco. E aí comecei a estudar japonês para poder ler os originais, poder conversar com os autores japoneses, e surgiu a oportunidade de fazer intercâmbio no 2º grau. Aí eu vim para cá e morei 1 ano aqui, em homestay, em casas de famílias japonesas. Gostei muito da experiência e falei, bom, quero vir para realmente trabalhar aqui, né, como artista de quadrinhos. E então voltei para o Brasil, fiz a Universidade de Belas Artes. Enquanto fazia a universidade, fui tentando bolsas e consegui uma para fazer um mestrado em Belas Artes aqui. Aí foi quando voltei dessa vez definitivo, em 2006. Você vive do seu trabalho? Dá para viver? Sim, bem modestamente. Mas eu ganho o necessário, né, e está muito bom. É bom que a gente vê o que é realmente essencial, né? A cultura japonesa tem muitas coisas interessantes que complementam a cultura brasileira, né? E então, estar nesse ambiente, poder aprender, né, mais sobre essas coisas, essas qualidades humanas, e também, como um estrangeiro, poder às vezes contribuir com algumas coisas que o pessoal precisa, como flexibilidade, às vezes, né? Às vezes o pessoal aqui fica muito preso nas regras e acaba sofrendo com isso. Por exemplo, tem aqui uma coisa bem singela, mas você dá para ver que eles estão suando aqui, né? E eles estão, esse suar frio quando você está tenso, é uma coisa muito frequente no mangá japonês, porque os japoneses passam muito por isso também. Eles se cobram muito, né, com esse senso de responsabilidade, assim. Então, frequentemente, por uma coisa que às vezes pra gente parece até pequena, bobinha, eles ficam todo tensos, e agora o que eu vou fazer? Os mangás estão por todo lado. E muitas vezes o retrato da solidão é assim. Mas por onde anda o meu companheiro dessa jornada? Akihabara, o maior centro de eletrônico do mundo, rapaz. Neguinho. Tô indo agora ali, ó. Clube Sega. Vamos ver o que tem de bom ali dentro. Vamos lá, que senão abriu.
O bonde tá passando. Vambora. Demorei, mas achei o local. Olá, arcade, Street Fighter. Street Fighter. The King of Fighters, Street Fighter. Ah, ok, thank you. O momento mais esperado. Tananana. Ah, moleque, me achei. Metal Slug 4, Tekken 7. Vou subir pra ver qual é. Acho que foi, hein? Vamos lá. Ih! Tá de novo. Acho que agora vai, hein? Não arrumei nada naquele, vou tentar nesse agora. Vamos ver se vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, filho, vai. O gol, gol, gol. Vai. Consegui, ó. Demorei, mas consegui. Vamos embora pra cá. Vamos pro Brasil, moleque. Vamos pro Brasil. Os dados mais ou menos aceitos assim, em diversas fontes são que seria 80% de classe média no Japão hoje em dia. E que é muito impressionante, né? Apesar de que essa classe média está encolhendo um pouco nos últimos 10 anos, principalmente, com essa questão da flexibilização do trabalho. Antes tinha um costume de emprego para a vida toda, né? Nas grandes empresas japonesas, essa tradição do pós-guerra, pelo menos, e isso diminuiu agora a coisa dos freelancers e tudo. Com isso a classe média está diminuindo, mas ainda assim é enorme. E a porcentagem, claro que tem gente muito rica, mas é uma porcentagem muito pequena. Pegamos um trem em direção à casa de uma importante fotógrafa japonesa. Fomos apreciando a paisagem, conhecendo a periferia de Tóquio. Essa contemplação foi nos levando para um outro clima, um outro tempo. Os japoneses têm na memória viva a Segunda Guerra Mundial, e não poderia ser diferente. Eles foram atingidos por 2 bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Era 6 de agosto de 1945, quando os americanos lançaram a primeira bomba atômica. 3 dias depois, o segundo ataque nuclear. Para esse relato de bordo que você acompanha aqui, era importante indagar como os artistas vivenciam em seus trabalhos essas memórias, 72 anos depois da derrota dos japoneses na guerra. A casa da fotógrafa Ishiuchi dá para um pequeno jardim. Isso é muito comum aqui. O clima é aconchegante, com muitas lembranças. O trabalho dela já percorreu importantes museus mundo afora, como a Tate Modern de Londres. Ela nos leva para um canto e nos mostra seus trabalhos. É muito comum nas casas japonesas um altar como esse. A homenagem à pessoa da família que morreu. Aqui as honras são para a mãe de Ishiuchi. Cada elemento tem uma função específica para ajudar o espírito a alcançar a paz. Ishiuchi nos conta que, quando criança, foi morar perto de uma base militar que até hoje é ocupada pelos americanos. É um dos preços da derrota na guerra.
E morar perto dos americanos foi transformador na obra desta mulher. で初めてその横須賀っていうか基地が目の前にあるっていう現実がね、なんか国境が目の前にあるんだっていうなんかすごく不思議な感じを受けたんですよ。でもそれが要するにアメリカの基地だったわけ。だから何か日本にいながら目の前に国境があってなんかアメリカのその基地ってあと要するに占領されてるわけですよ。30 A memória é o elemento do trabalho dela, como a cena de Hiroshima pós-guerra. Ishiuchi fez também um belo trabalho fotografando os objetos pessoais da mexicana Frida Kahlo. Ishiuchi lançou sua câmera fotográfica nos objetos de Frida Kahlo, que resumem a intimidade da mexicana, também na sua dor. Nesse livro, Belongings, Pertences, estão fotos dos objetos pessoais, roupas dos sobreviventes da bomba de Hiroshima e objetos da mãe. Há na simplificação, na escolha de cada elemento, um forte impacto. A artista nos conta como vê essa relação do passado com o registro fotográfico. だから私が今広島を撮っていたりフリーダを撮るっていうのは結局そのもうそれを着ていた人はいないけれどもその人たちのなんていうかな匂いとかね生きていた時の何かこう存在肉体の形とかねそういうものをその着ていたものは体現してるの。だから私はもう人がいなくなってもそのある種の形見その人の形みたいなことで遺品を取り始めていてそれはもしかしたら歴史とか過去記憶 E a mulher? Que lugar a mulher ocupa na sociedade japonesa? だからやっぱり社会的な問題として女性という差別みたいなのはずっとありました。だからといってそれでめげる必要もない。私は私で勝手にやってきたからそれでこう弱気になっても仕方がない。この日本の社会にいる限り戦うっていうのはとっても難しいけれども自分のスタンスをきちっと持つ。Uma coisa muito interessante que ela comentou é que, as roupas que ela tira foto, elas estão todas no Museu da Bomba Atômica em Hiroshima. E muitas dessas roupas chegaram recentemente, que as famílias levam para o museu, continuam levando para o museu. Foi nesse momento até que ela comentou que essa história ainda não acabou, ainda está sendo contada. Você acompanha no próximo bloco. Entramos nesse mundo e experimentamos estar aqui também numa sensação de infinito, sem paredes, talvez sem limites. As mulheres ainda não são protagonistas na cena japonesa, nem como força de trabalho, nem muito menos em cargos de chefia. E talvez por isso, as japonesas não andam muito animadas em ter filhos. A taxa de natalidade é uma das mais baixas do mundo e a de longevidade uma das mais altas. Mulheres, em geral, vivem até os 90 anos e os homens até os 85.
Fomos visitar um dos bairros no subúrbio de Tóquio, conhecido como New Town, Cidade Nova. Bairros como esse foram construídos a partir da década de 1960, planejados para receber os baby boomers, pessoas nascidas a partir do pós-guerra, a partir de 1946. Essas cidades eram como um novo símbolo de modernidade de um país derrotado na guerra e que precisava se reinventar. Hoje, os baby boomers já passam dos 70 anos, estão aposentados e essas novas cidades vêm mudando de feição. We call sometimes Silver Town or Golden Town, then because many aged people live here. Then now the population is very getting older, hyper aging. Then this is the very symbolic area because it looks very nice, but we have many problems in this area. Jovens já não querem viver por aqui por ser longe dos centros urbanos, pois esta simpática região está arriscada de se tornar uma cidade fantasma. Por aqui, muitos idosos aparentam vitalidade, mas os japoneses sabem que terão que enfrentar vários desafios para cuidar e manter financeiramente a sua população idosa, que é cada vez maior. They have to live 20 years longer from now by themselves. O governo oferece cuidados de enfermagem a todas as pessoas com mais de 65 anos, independentemente da renda. Mas numa economia estagnada e com baixa taxa de natalidade, cuidar dos idosos é um grande desafio a ser enfrentado pelas novas gerações que já estão pagando a conta. E essa conta só tende a aumentar. Andando pelas ruas, fomos descobrindo cenas curiosas, pelo menos para nós brasileiros. Aqui não se fuma na rua. A regra é seguida à risca. Os fumantes devem ficar em espaços pré-determinados. Pois a 2 passos dali, bem pertinho do vai e vem, fomos visitar um templo shintoísta. Há que se fazer esse cumprimento logo na entrada. E fomos seguindo um outro ritmo no templo Meiji, construído em homenagem ao imperador Meiji. Esses barris são doados por produtores de sakês como oferendas. Antes de entrar, um monge nos orienta a beber água num gesto de purificação. Esse lugar me pareceu excessivamente turístico. Um pouco distante da expectativa que nós, ocidentais, temos em relação a um templo para meditação. O shintoísmo cultua a natureza, formada sobretudo por mitos que explicam a origem da vida, por exemplo, sem dogmas, sem escrituras de leis. Aqui, o ponto central é, sim, a relação de respeito do homem com a natureza. Sorte é um componente importante, sim, para repórteres em primeira viagem ao Japão como nós. E tivemos a chance fabulosa de poder ver a exposição da mais importante artista viva japonesa, Kusama. Um espaço magnífico, o Centro Nacional de Arte. E aqui fora, as árvores cobertas com as famosas bolas que permeiam o trabalho da artista já anunciavam o que veríamos lá dentro.
Kusama sofre de esquizofrenia e está agora com 88 anos. Uma peça rara é essa pequena tela, talvez a primeira tela. Kusama, ainda menina, conta que começou a ter alucinações, via flashes de luz, espaços repletos de pontos. Transportou sua aflição para a arte e assim foi compondo uma trajetória brilhante. Superdimensionou suas aflições. Criou uma abóbora gigante e, de novo, aqui, a volta à infância. Seu pai era fazendeiro, a abóbora esteve presente em seu plano de visão desde sempre. Experimentou vários caminhos que a arte nos dá: pintura, colagem, escultura, performance, muito antes da moda das performances, uma autorretratação muito antes dos selfies e a repetição, sempre a repetição. Entramos nesse mundo e experimentamos estar aqui também numa sensação de infinito, sem paredes, talvez sem limites. E o que acha o nosso jovem fotógrafo sobre Kusama? A Kusama, o que eu acho que é o mais importante, mais impressionante, é que ela continua trabalhando. Ela vive hoje em Tóquio, num hospital, é um hospital meio enfim, pessoas com problemas psicológicos. Ela se locomove com dificuldade, não fala muito, mas continua ativa e pintando, enfim, com as próprias mãos, né? Mas o que eu acho que é muito interessante é aquilo que ela fala de que se não fosse a arte, ela teria se suicidado há muito tempo. Agora, a Kusama, ela sempre foi muito ligada no lado comercial da arte. Ela foi uma campeã da autopromoção. Nos anos 60 em Nova York, ela era super famosa, ela organizava performances e já comunicava sempre à mídia. Kusama fez e faz muitos herdeiros na cena artística. As provocações saem dos limites convencionais de telas e esculturas. Fomos ouvir um grupo de jovens artistas, o Chimpon. A entrevista aconteceu numa pequena casa de madeira montada dentro de uma galeria de arte em Tóquio. A casa faz parte de um trabalho deles nos arredores de Tijuana, na fronteira do México com os Estados Unidos. O grupo construiu a casa numa árvore para observar o outro lado da história, o território proibido a mexicanos, e de lá foram registrando os acontecimentos. Chimpon é um coletivo altamente provocador. Eles já estiveram em São Paulo a convite da Bienal e nos receberam com as recordações do Brasil.
O desastre da usina nuclear de Fukushima foi o tema de nossa conversa. Era março de 2011. Um terremoto, seguido de tsunami, atingiu a usina nuclear de Fukushima. Foi o maior desastre nuclear desde Chernobyl, na Ucrânia, em 1986. O governo japonês resistiu em admitir a gravidade do acidente nuclear. Mais de 15 mil pessoas morreram vítimas do terremoto e tsunami. E 347 mil pessoas perderam suas casas. Esse grupo de jovens decide então que era preciso trazer essa história para a cena artística. 最初に入ったのは2011年のその原発事故が起きてから、20日目ぐらいかな。だから3月中の間、その時はまだ政府からまだ入っていいっていうか禁止令がまだ出てなかったんだよね。311から1ヶ月後ぐらいに30キロ圏内は入っちゃダメみたいなんだったんだけど、その前からに入って、聞いてめっちゃ怖かっためっちゃ怖いんだけど、でそれでなんか報道の人たちも入ってない、そのマスコミも入らずで何が起こってるか分かんないし、でもそれでもその働いてる人たちはいる、その中で同じ人間でっていうのもいるから、別に俺たちちょっと怖いけれども行かなきゃいけないなと思った。それで怖がってるだけじゃダメだなと思った。そのトレッキングみたいな感じで歩いたんだけど、その息が切れてくるので、防護いろいろこう重ね着してるから、マスクもしてるから、その息が切れてきてもっとこう深呼吸しちゃうでしょ。でそれを見せたから、やっぱそこですごいバッシングもあったし、だけど誰かがまず最初にやらないとやっぱり意味がないでしょ。その後に続かないから。E lá, bem perto da usina, observamos uma bandeira. A princípio, parece a bandeira do Japão. Depois, o desenho vai compondo o símbolo da energia nuclear. Estava posta ali a mão do coletivo Timpon. Você acompanha no próximo bloco. Durante toda a nossa semana em Tóquio, a expectativa era ver a floração das cerejeiras. E foi justamente no nosso último dia que elas apareceram com mais força. Uma coisa que impressiona muito é o sistema de trens, por exemplo, né? A cidade tem 38 milhões de pessoas, para começar, e tem 158 linhas de trem, exploradas por umas 48, quase 50 companhias diferentes, com 2.200 estações. O policial que só serve para dar informação. Tipo, não vi ninguém fazendo nada até agora. A gente anda pelas ruas e vê assim umas muretas baixinhas, as casas mantendo a sua privacidade, não é? Mas ao mesmo tempo sem medo. Exatamente, é verdade. Isso é muito impressionante, né? Assim, eu acho que a proteção aqui é principalmente uma proteção da privacidade, muito mais do que uma proteção contra roubo. Inclusive, os dados da segurança também, tem um dado que eu acho muito interessante, todo ano cerca do que seriam 100 milhões de reais são devolvidos à polícia de dinheiro que foi achado na rua. O total disso é 100 milhões de reais. E desses 100 milhões, cerca de 80 milhões chegam de volta às pessoas que perderam. Então aí você tem uma ideia do nível de segurança, quer dizer, ninguém vai ficar procurando, botando a mão na sua carteira para roubar
se até o dinheiro que é achado na rua é devolvido. 70% do que eu comi eu gostei. Estou sentindo um pouco de falta do nosso feijão, mas estou me contentando com lá. Pô, tu come, tu fica tipo 3 dias sem comer, que é muito bom. Fomos conhecer um jovem cozinheiro que mora perto de Tóquio. Mas antes de irmos ao restaurante onde ele trabalha, Kento nos convidou a conhecer a casa dele. Numa casa japonesa, não se entra nunca de sapatos. Os nossos, Kento tratou de arrumar todos viradinhos para a porta. Estava frio naquele dia e ele gentilmente me cobriu com cobertor. Ele vive sozinho, como a maioria dos jovens japoneses. 正直に言っていいんですか？彼女が欲しくて買った犬で、彼女が出てっちゃって俺が面倒見ることになったっていう。ポポです。ポポ。ポポ。ポポ。Essa é uma casa típica de quem vive sozinho. Cada espaço é aproveitado. E até a cama é inflável para, durante o dia, o espaço ter outra utilidade. Seguimos para o restaurante. Kento vai nos preparar um lamen, um prato muito popular aqui. Compramos uma ficha, o prato custa o equivalente a R$23. E Kento segue na preparação. O caldo do lamen é o segredo da história. O preparo é meticuloso. O lamen tradicional leva ossos de porco e galinha que ficam cozinhando durante horas até chegar a essa consistência. Ok. Ainda pode levar uma mistura de caldo de peixe. É um saboroso caldeirão de bruxa. Cada um tem o seu segredinho. Depois, o prato pode ganhar uma fatia de carne de porco, legumes e o que mais a imaginação trouxer. E nessa semana em Tóquio, provamos legumes frescos da primavera, sashimis, doce de chá com sorvete e calda de chocolate, jujubas, doce de cereja e fomos compartilhando a mesa com essa gente cordata. Delícias enchem as vitrines de lojas de luxo. E japoneses chegam ao requinte tecnológico de cultivar melancia quadrada e presentear com essa caixa com melão, manga e mamão, que custa o equivalente a R$630. Nossa jornada ia se encerrando e decidimos ver a cidade do alto. A famosa aranha da artista francesa Louise Bourgeois nos recebe nesse jardim. Do alto, avistamos uma torre de transmissão de televisão claramente inspirada na Torre Eiffel de Paris. O dia vai escurecendo e ver Tóquio pulsando lá embaixo nos ajudou a ordenar tudo que vimos durante nossa jornada de uma semana. A ordem e disciplina no aparente caos urbano. Durante toda a nossa semana em Tóquio,
A expectativa era ver a floração das cerejeiras. E foi justamente no nosso último dia que elas apareceram com mais força. Parecia um cartão de despedida, no último dia. Fomos a um parque acompanhar a celebração com os japoneses. As cerejeiras florescem por apenas uma semana. É como a celebração da vida e também a fragilidade da vida.